Tudo bem, pessoal? Nessa chamada do autor, a gente vai trabalhar com um dos princípios mais importantes de orçamento público, que é o princípio do equilíbrio. Eu vou começar logo dizendo para você que tem duas perspectivas. Você tem o equilíbrio formal e tem o equilíbrio material. O que é o equilíbrio formal? É a ideia que as despesas fixadas não podem superar as receitas previstas. Nem que para isso você precise, como ente público, tomar empréstimos. Ou seja, o equilíbrio formal ele pode ser alcançado por meio da obtenção de operação de crédito. Vamos pegar esse exemplo aqui que eu já preparei para você. Ó. Eu tenho aqui uma LOA, tenho aqui as receitas e tenho aqui as despesas. Essa LOA ela tem R$1.000 aqui de receita e R$1.000 de despesa. Ele está atendendo o equilíbrio formal? Está. Mas como? Com operação de crédito. Para poder custear todas essas despesas de R$1.000, eu vou precisar tomar uma operação de crédito no valor de 200 para eu equilibrar o meu orçamento. Ou seja, o equilíbrio formal ele é a ideia que você pode atingir o equilíbrio por meio de empréstimo. Ponto. Só que o equilíbrio formal, dessa forma, de forma explícita, ele não existe na Constituição Federal de 88. Ele existia na Constituição Federal de 67. Na de 88, mudou. A gente tem o que a gente chama de regra de ouro, que diz o seguinte, que as operações de crédito não podem superar as despesas de capital. E aí você tem uma primeira coisa para analisar. Operação de crédito não são todas as receitas. É apenas uma das receitas de capital, que é essa aqui, ó, operação de crédito. Ou seja, é só essa. As outras receitas não interferem na análise, apenas a operação de crédito. E despesas de capital, ele não está falando que é de todas as despesas, ele está falando apenas das despesas de capital. Ou seja, as despesas de capital são essas aqui, ó, essas três aqui. E aí você vai fazer a seguinte análise. Se as minhas operações de crédito não superar quer dizer que é menor ou igual do que todas as minhas despesas de capital. Nesse caso, 200 é menor ou igual do que 500. Então a regra de ouro está sendo obedecida. Já vou até escrever aqui, ó. 200, 500. Essa afirmação aqui é verdadeira. Só que aí vem a seguinte colocação. A regra de ouro ela pode ser desobedecida? Pode. A própria Constituição Federal abre essa margem para quebrar a regra de ouro. De que forma? Por meio da abertura de crédito suplementar ou especial, aprovados por maioria absoluta do Legislativo. Ou seja, tem que ser um crédito suplementar ou um crédito especial e tem que ser maioria absoluta. Ponto importante, ponto muito importante. Para quebrar a regra de ouro, se vai ser por meio de crédito suplementar ou especial, só pode se quebrar a regra de ouro durante a execução da LOA. Não se pode quebrar a regra de ouro já no momento da aprovação da LOA. Então já tem uma primeira dificuldade aí. A regra de ouro ela só pode ser quebrada na terceira etapa do ciclo orçamentário. Segundo ponto, que eu vou precisar de um crédito suplementar ou especial e nesse caso eu preciso de maioria absoluta do Legislativo. Ou seja, eu não posso usar aquele decreto para abrir um crédito suplementar que a própria LOA autoriza. Não, isso aí não se aplica. Para quebrar a regra de ouro, eu preciso de um projeto de lei de crédito suplementar ou de crédito especial, e esse projeto de lei específico precisa na maioria absoluta do Legislativo. O que é que a gente vai ver agora? Vamos tentar quebrar a regra de ouro nessa situação. Suponha que a gente vai abrir um crédito suplementar e que a gente vai somar aqui, por exemplo, R$200 de operação de crédito e vamos jogar R$200 em investimento. Aí eu te pergunto, o que é que aconteceu aqui? Eu somei 200 de operação de crédito, passou para 400. E eu somei 200 na despesa de capital, passou para 700. E aqui continua sendo o quê? Aqui continua sendo verdadeiro, isso aqui. Ou seja, eu aumentei 200 aqui, passou para 400. Eu aumentei 200 aqui, passou para 700. Você vai observar que a diferença de 500 para 200 é 300. E a diferença de 700 para 400 é 300. Moral da história. Se você repetir esse processo de forma infinita e indefinida, e você sempre pegar a operação de crédito, e você sempre alocar em despesa de capital, significa dizer que você nunca vai quebrar a regra de ouro. Você só vai quebrar a regra de ouro a partir do momento que você tomar a operação de crédito e jogar em despesa corrente. Porque se você pegar a operação de crédito e você jogar em despesa de capital, e se a sua regra de ouro estava sendo obedecida, ela continuará sendo obedecida após essa operação. Então a regra de ouro ela não impede
que você tome a operação de crédito para cobrir despesa de capital. Ela apenas busca evitar que você pegue a operação de crédito para cobrir despesa corrente. E mesmo assim, você ainda pode quebrar a regra de ouro, mas aí você vai precisar de maioria absoluta do legislativo. Mas eu quero te dizer o seguinte, se você pegar a operação de crédito e alocar sempre em despesa de capital, você nunca vai quebrar a regra de ouro. Porque você vai manter a mesma folga que existia. Agora vamos completar. Suponha que agora eu pego aqui 250 de operação de crédito e jogo para cobrir despesa de pessoal. A minha despesa com capital ficou fixa, então ela ficou em 700. Ela não sofreu alteração. E a minha operação de crédito aumentou 250, então agora passou para 650. Nesse caso, a regra de ouro continua sendo obedecida. Ou seja, essa operação de crédito, apesar de ter sido destinada para cobrir despesa com o pessoal, essa operação de crédito, esse crédito suplementar, ele não precisou de maioria absoluta do legislativo, porque eu tinha uma folga orçamentária para contratar operação de crédito por meio de crédito suplementar, mas não precisava de maioria absoluta. Vamos avançar. Suponha que agora eu vou pegar R$100 de operação de crédito e vou jogar, certo, em outras despesas correntes. O que é que vai acontecer agora? Aqui vai passar a ser 750. E aqui ficou parado no 700. Agora, essa afirmação aqui, essa inequação matemática, ela agora é falsa. Por quê? Porque 750 não é menor ou igual do que a despesa de capital, que é 700. Isso aqui é maior do que isso. Então a regra de ouro foi quebrada. Só que tem um detalhe. Esse crédito aqui, suplementar, que eu peguei uma operação de crédito e usei para cobrir outras despesas correntes, esse especificamente aqui, ele precisa de maioria absoluta do legislativo. Ok, pessoal? No nosso livro eu coloco, inclusive, como é que o Executivo Federal trabalha com isso na prática, quais são os artigos preparatórios na própria LOA. Perfeito? Até a próxima chamada. Abraços.